Gente, então vamos lá. Boa tarde. Eu queria aqui agradecer a presença de cada gestor, de cada técnico do Piauí, que está aqui nesse momento, né, nessa assembleia do COSEMES, e nesse papo com os gestores. Agradecer o compromisso com o COSEMES e agradecer ao Dácio por se disponibilizar para estar sempre muito próximo dos COSEMES, muito próximo do COSEMES Piauí, nos fortalecendo, fortalecendo a nossa atuação para que a gente possa, junto com os municípios, né, encontrar estratégias de melhorar o Sistema Único de Saúde dentro do Piauí. Então, hoje à tarde, nós estamos convidando os secretários municipais para participarem de uma assembleia, que logo depois vai ter a apresentação da Gorete, da assembleia, né, da prestação de contas do COSEMES para com os gestores. E o Dácio vai estar aqui agora com a gente, com o tema central da assembleia, que é financiamento e emendas parlamentares. O objetivo da vinda do Dácio é dar transparência e facilitar para a gente o nosso planejamento diante desse debate que é tão importante para o Sistema Único de Saúde, diante das inúmeras abordagens que o COSEMES tem passado agora, tanto pelos secretários, quanto pelos prefeitos e técnicos que fazem o Sistema Único de Saúde do Piauí, querendo compreender as regras, as novas regras das emendas parlamentares e as novas regras do financiamento do Sistema Único de Saúde. E aí a presença do Dácio hoje vai possibilitar para a gente entender as regras e utilizar essas alternativas que ele vai nos dar para que a gente possa transformar, né, esses recursos em resultados importantes para o Sistema Único de Saúde do Estado do Piauí. Eu vou ficar um pouco, Dácio, na reunião e amigos secretários, mas eu vou ter que me ausentar, eu estou me deslocando para Brasília. Hoje eu tenho uma reunião com a comissão do Piauí, com os deputados, e amanhã tem reunião de diretoria do CONASEMES, e tem CIT, né? E eu vou para essas reuniões que são importantes para o Piauí, para me manter atualizada do que está acontecendo e poder estar atualizando a diretoria e os secretários municipais de saúde. Na minha ausência, eu já vi que um dos vices está aí, o primeiro vice, Kepler, está aí, e toda a área técnica do COSEMES que vão estar aí assumindo e coordenando a reunião após a minha saída. Agradecer a cada técnico, a cada secretário, aos técnicos do COSEMES que fazem o COSEMES acontecer. Eu não sei se as novas apoiadoras que foram selecionadas já estão, sejam bem-vindas. Nós estamos finalizando um processo de seleção de novos apoiadores para o COSEMES, e aí devem estar chegando aí esses dias novos apoiadores, sejam bem-vindas e que a gente possa ter um debate, uma fala do Dácio que vai nos conduzir para um planejamento que é importante dentro dos nossos municípios para que a gente possa gastar esses recursos de emenda parlamentar e os financiamentos do Ministério da Saúde da melhor forma possível. O Dácio fica com emenda, mas se a gente quiser tirar dúvida sobre piso, se quiser tirar dúvida sobre recursos do mais especialidade, eu acho que o Dácio ele tem conhecimento e domínio, na verdade, dessas pautas e pode estar aí nos apoiando nesses momentos de dúvida. Então, um abraço a todos, muito obrigada e vamos aproveitar aí a fala do nosso amigo Dácio. Dácio, mais uma vez, muito obrigada por se comprometer, de estar sempre muito próximo do CONASEMES, muito próximo do COSEMES e apoiando sempre o Piauí. Muito obrigada mesmo e um abraço grande. Leopoldina, opa, desculpa. Oi, Socorrinha, pode falar. Não, eu ia só, mas você pode falar, eu ia só falar de algumas questões metodológicas aqui, né, do andamento aqui da nossa, Não, mas você pode então, falar Tem que antes da Leopoldina falar, sair, fique à Socorro. vontade. Não tá. pode falar, Socorro. Eu É acho que melhor é Socorrinha, importante né? você falar. Então, Isso. gente, boa tarde, né, a todos, secretários, diretorias, técnicos, o nosso
o nosso convidado aí especial, né, grande parceiro do COSEMES Piauí, como a Leopoldina já colocou, sempre presente em todos os nossos eventos e sempre disponível para responder as nossas dúvidas, né? Dizer que essa live assim, é um momento muito importante, a gente tem recebido muitas demandas dos gestores municipais com dúvidas sobre a aplicação desses recursos financeiros, nós tivemos aí novidades nos últimos dias, e sabemos que no último ano a gente teve uma mudança radical na operacionalização das emendas parlamentares, né, que justamente essa emenda ela trouxe esse universo aí de demandas e de dúvidas, e nós queremos aproveitar, né, de forma muito eficiente, muito disciplinada, essa oportunidade aqui, que é ter o presidente do fundo, Dácio, né, aqui para tirar todas as nossas dúvidas. Então, nós queríamos definir aqui de forma bem a metodologia de condução, né, que seria eu imagino, Dácio, que você vai fazer uma apresentação inicial, não é isso? E depois as dúvidas, nós temos já algumas dúvidas que já foram, algumas perguntas que já foram encaminhadas, e as outras, quem não encaminhou e ao longo da apresentação for tendo, né, necessidade de realizar alguma pergunta, vocês podem colocar aí no chat que a gente vai fazendo essas perguntas. Se a gente abrir o microfone, a gente tem aquela dificuldade, né? Às vezes a pessoa não é objetiva, e aí a gente deixa de fazer uma pergunta importante que está ali, que é uma demanda constante, recorrente. Então, para a gente aproveitar de forma muito eficiente esse tema, nós vamos colocar as perguntas no chat, e aí nós, aqui a Amanda, juntamente comigo, nós vamos fazendo essas perguntas e tirando as dúvidas de todos vocês. Passar a palavra aí para você, meu caro Dácio, mais uma vez, né? Muito obrigada e seja bem-vindo. Muito bem, obrigado, Socorrinha. Dizer que estou em casa, viu, gente? O presidente Leopoldino aí, além de ser uma grande amiga, é uma pessoa que nos ajuda muito aqui, né? Não só no Fundo Nacional de Saúde, mas no Ministério, anda fazendo parte aqui da diretoria do CONASEMS, então é importante a gente estar sempre próximo dos municípios, né? A vida acontece aí, as dificuldades com certeza são muito maiores aí, porque o dia a dia do secretário ele é sempre desafiador. Gente, eu queria compartilhar com vocês uma apresentação que eu acho que alguns já viram, mas é só para a gente alinhar entendimento e aí dar como base para a gente fazer as nossas perguntas, né? Então, como foi colocado, fiquem muito à vontade para fazer qualquer questionamento. Só confirmem para mim se vocês estão vendo a apresentação. Sim, tá aparecendo. Ok, então, pronto. Então, vamos lá, gente. Só para, assim, acho que tem dois avisos importantes que a gente precisa começar falando por eles, né? Que envolve, primeiro, a questão do novo PAC, né? Houve a publicação da portaria 8241, né? Que ela definiu novos prazos para a fase preparatória. Então, é importante entender que todo mundo que recebeu o recurso do novo PAC aí tem até 120 dias após a publicação da portaria para publicar o edital de licitação e tem até 180 dias para concluir a ação preparatória a partir da portaria, né? Não quer dizer o quê? Assinar o contrato, emitir ordem de serviço, instalar a placa lá da obra, né? É importante todo mundo entender isso porque muda um pouco o que vinha sendo feito lá da portaria 381, quando a gente falava da questão que envolve as obras fundo a fundo, tá? Uma outra coisa que é importante, que eu acho que pode ajudar não só os municípios, mas imagino mais ainda os prestadores de serviço, é que foi lançado recentemente o Fundo de Investimento em Infraestrutura Social, é um fundo de investimento, gente. Então, é um recurso que nós conseguimos aí discutir uma taxa, né? Então, assim, de fato é um empréstimo, né? Com taxas subsidiadas, que tem uma carência de início de pagamento, um prazo alongado de pagamento de 20 anos, e isso tem ajudado muito os nossos prestadores de serviço. Então, você tem um prestador de serviço aí que faz parte do Agora Tem Especialistas, é uma condição para poder ter acesso a esse recurso, que é um recurso subsidiado, vamos dizer assim, né? Para conseguir fazer isso, para poder estruturar melhor as unidades aí nossas. Isso serve para Estado, serve para o município, mas também serve para os prestadores de serviço do SUS para a gente tratar sobre isso, tá bom? Só um minutinho aqui, gente, que estão me ligando aqui. Deixa eu até desligar isso. Só um minutinho, gente, por favor.
Mesmo de férias a coisa não para, né, gente? Só um minutinho. Vamos lá. E aí a gente vai falar. Vamos falar da questão das emendas parlamentares, né, que é o assunto do momento, né? Todos nós temos muitas dúvidas em relação a isso, tudo que tem acontecido nesse ano, que é um ano de muitas mudanças, né? E a gente gosta sempre de dizer, assim, todo mundo que lida com esse assunto precisa ter clareza e é importante cada vez mais dizer o porquê. O artigo 66 da Constituição, o artigo 98, envolve essa relação com o pessoal. A portaria interministerial número 2, que fala da questão que envolve. Então, assim, é sempre importante. Não adianta só o Darcy falar, Leopoldina falar, Socorrinha falar. O que é importante é a gente identificar nos normativos o que baseiam essas nossas informações. Então, a gente precisa entender que mudar os impedimentos técnicos, né? A Lei Complementar 210, que essa sim está trazendo muita dúvida e essa possivelmente vai ter alguma mudança nos próximos dias aí. Por quê? É uma lei que estabeleceu regras para as emendas individuais, regras para as emendas de bancada e regras para as emendas de comissão. Então, aquilo que a gente inicialmente fazia com as emendas que era de gasto livre, vamos assim, de investimento de forma livre, de fato não pode mais acontecer porque tem regras instituídas pela lei. A Lei 8080, que é a nossa lei magna, a instituição da normativa 93 do TCU, e a Lei 8142, que é importante tratar das questões fundo a fundo, né? Só um pouco, gente. É que me colocaram em duas reuniões aqui ao mesmo estão de férias, viu, gente? Vamos lá. E aí, só para a gente entender, a gente está falando de 26. Eu vou passar rápido essa primeira parte, acho que todo mundo já conhece, mas é só para a gente alinhar entendimento. A gente está falando de 26 bilhões de reais, onde a gente tem uma concentração na atenção primária, na atenção especializada, quando a gente fala de custeio, né? E a parte de estruturação aqui. Então, o que que a gente tem de ponto de vista prático, gente? São 26 bilhões, 24 de custeio. E isso fala um pouco sobre a questão que trata sobre a necessidade hoje que a gente tem nos municípios. Não é à toa que isso acaba se refletindo nas emendas também, né? O calendário das emendas individuais, que foi até o primeiro semestre, então ele já está reaberto novamente as emendas individuais. É importante a gente ver o quanto que a gente progrediu, só para todo mundo ter uma noção. Imagino que muitos dos municípios, né, piauienses já receberam alguma emenda nesse ano. A gente tinha aí 13 bilhões de reais, dos quais a gente já pagou 8,6 bilhões de reais. Essa semana a gente vai ter mais um volume de pagamento aí chegando certamente a 9 bilhões de reais. E significa dizer que a gente já aprovou mais de 90% dos recursos, 80% dos recursos, né? Então, assim, do 13, a gente já empenhou aqui 11 bilhões. Mas tem aí ainda 2 bilhões por fazer. O que é importante, gente? A gente está atento aos prazos. Então, nós temos aí inicialmente até o dia 7/11 para poder fazer essa primeira avaliação. Possivelmente teremos prorrogação, mas a gente já está indo para os últimos 2 meses do ano, né? Então, assim, já passa, precisa pensar e tem novidades que eu queria trazer para vocês aí que a gente vai anunciar nos próximos dias, mas eu acho que a gente pode já colocar aqui para todo mundo para ter clareza sobre isso, né? A questão das emendas de bancada também tem um prazo definido, dia 7/11, então, emenda individual, emenda de bancada, emenda de comissão, tem os mesmos prazos hoje para poder fazer as análises. Tássio, o que vai acontecer no dia 7/11? Possivelmente uma nova prorrogação, gente. É por que a gente tem que ir fazendo essas prorrogações de pouco a pouco? Porque o nosso objetivo, na verdade, primeiro, existe uma premissa legal para isso. Segundo, a gente precisa fazer com que os municípios avancem nas análises, porque o nosso objetivo é fazer com que mais recursos cheguem aos estados e municípios. Então, assim, certamente lá no Natal vamos entrar fazendo aprovação, né, para poder a gente chegar aí ao final do ano com maior quantidade de recursos aprovados, porque senão está sendo um ano fácil, né? Um ano de muito recurso, de muita mudança e de muita dúvida. E é importante dizer assim, o Darcy vai esclarecer todas as dúvidas? Não, gente, eu tenho bastante dúvidas também e a gente está trocando aqui para a gente aprender junto sobre isso. Regras que falam das emendas parlamentares. É importante que todo mundo que está nos municípios, se você tem um técnico novo, se tem, havia a Leopoldina falando de novos apoiadores, deixar muito claro que nós temos regras para as emendas individuais e regras para as emendas coletivas. No caso das emendas coletivas, tem duas situações.
ela ainda tem uma subdivisão, que a emenda de bancada tem uma regra, a emenda de comissão tem outra regra, a gente vai falar sobre isso aqui, tá bom? A outra novidade para esse ano é a questão das contas específicas, e aí é importante todo mundo entender, porque isso estava sendo a prática de alguns municípios, e isso vai dar problema, né? Que é, gente, começou no Banco do Brasil, tem que terminar no Banco do Brasil. Começou na Caixa Econômica, tem que terminar na Caixa Econômica. Então, escolha bem qual é o seu parceiro aí no caso das emendas, porque necessariamente agora a gente tem contas específicas. Nós temos a conta de estruturação, a conta de manutenção, a conta do piso de enfermagem e a conta agora de cada uma das emendas. A cada emenda, a gente vai ter pelo menos uma conta. Dácio, é possível ter mais de uma conta por emenda? Sim, quando o objeto for diferente naquela emenda. Se eu tiver lá uma emenda que parte é custeio, parte é investimento, teremos contas separadas. Por quê, gente? Porque a decisão do STF, ela fala sobre garantir rastreabilidade e transparência. Então, a gente está deixando muito claro de que teve uma emenda, foi indicada para o município fez um plano de trabalho, depositou numa conta e prestou conta no relatório anual de gestão, tá? Vamos lá. Impedimentos de ordem técnica. Isso aí eu acho que todo mundo já está sabendo, mas nunca sempre é bom falar, né? Que agora a gente precisa entender que isso vai ter um reflexo, especialmente, gente, a partir do mês de março do ano que vem. Então, se vocês não começaram já a trabalhar nos seus planos e, consequentemente, nas programações, né, de 2026, é importante que o façam, porque a partir de março do ano que vem, nós estaremos cobrando o que está nos relatórios de gestão. Dácio, é a aprovação do relatório? Não, gente, é a entrega do relatório, né? Então, que é como está colocado aqui, ó. Caracteriza impedimento de ordem técnica se não estiver em consonância com o plano, a programação, não estiver no RAG, né, de cada um dos municípios. E aí, o que acontece? Qual é a penalidade? Será impedimento técnico e eu fico impedido, por exemplo, de pagar. Então, se você tem uma proposta aí que foi aprovada no mérito, foi publicada a portaria, mas você ainda não adequou a programação lá no InvestiSUS, quando faz a relação, né? Ou então não assinou lá, no caso, a Secretaria Executiva da CIB e não encaminhou a CIB, de fato a gente não pode pagar, e a gente tem algo em torno de 2 bilhões hoje que estão esperando essa assinatura, né? Eu acho que o Piauí está bem adiantado em relação a isso, mas é importante sempre a gente dizer. Aí tem a novidade, gente, da semana, né? A gente tinha lá no artigo 166, né, colocado lá do que pode, do ponto de vista, né, da vedação, e aí fala lá, né, no inciso 1º, do parágrafo 2º do artigo 198, a vedação da destinação para pagamento de pessoal em encargos sociais. Gente, para emenda individual. Semana passada foi publicado o acórdão do TCU trazendo clareza sobre o pagamento das emendas de comissão e das emendas de bancada. Então, assim, desde a sua decisão, é possível executar recursos para pagamento de pessoal, mas somente para emenda de bancada e comissão. Então, nós estamos preparando de forma tripartite, CONAS, CONASEMS e Ministério da Saúde, uma nota técnica que deve ser divulgada aí amanhã, mais tardar sexta-feira, falando sobre isso. Dácio, e como é que eu faço para poder mudar o meu plano de trabalho que eu aprovei no InvestiSUS? Não haverá necessidade, gente. Então aguardem a publicação dessa nota que ela vai explicar com clareza como deve ser feito. Não faz sentido, por exemplo, por quê? E é para todo mundo entender. Existem as regras da contabilidade pública. Existem as regras das normas e leis. Então, assim, o que acontece? Nós estamos primeiro falando de uma transferência fundo a fundo. Segundo, a gestão do SUS ela é descentralizada. Ela cabe a cada gestor a decisão. Terceiro, o que nós temos que respeitar? As subfunções. Então, se eu recebi um recurso para atenção primária, eu preciso executar na atenção primária. Para atenção especializada, idem. E aí, o que é importante a partir disso? Dentro do programa. Se eu coloquei lá dentro do programa que existe uma limitação para o agora tem especialistas, para a rede Aline, para a atenção primária, eu preciso respeitar isso. O que está sendo perguntado agora nesse momento? Não, Dácio, é qual eu coloquei no elemento de despesa que era para 39, serviço terceira pessoa jurídica. Posso mudar para pessoal? Pode, porque o que a gente está mais interessado, gente, é saber aonde você aplicou, não como você aplicou. Porque isso é discricionário de cada um dos gestores. E é importante a gente entender isso.
Por isso que essa nota técnica vai trazer esse esclarecimento. Por quê? Imagina, se você mandou um recurso lá que era para contratar um prestador de serviço, aí esse prestador de serviço disse que não queria mais prestar serviço para você. Você vai devolver o recurso por conta disso? Não, eu tenho um programa, eu posso fazer isso de diversas outras formas. Agora, inclusive, pagando o pessoal. Mas é importante dizer que só é para emenda de comissão e para emenda de bancada. Tá bom, gente? Para a gente não esquecer disso. Outra questão é a relação com os prestadores de serviço. Nós estamos tendo muita dúvida sobre isso, inclusive foi publicada uma portaria e está tendo uma reunião, vai ter uma reunião hoje, né, para tratar sobre isso. Por quê? Que tem a ver com forma de aplicação do Agora Tem Especialistas, porque houve uma publicação da portaria unificando, mas, por outro lado, teve algumas dúvidas sobre a execução, que é a portaria, uma portaria SAES, que é a portaria 3380, e que ela estabeleceu um grupo de trabalho para poder definir que o CONAS, o CONASEMES, a CMB, o Ministério da Saúde vão sentar e vão reavaliar a forma de execução e de comprovação dessas despesas no Agora Tem. Então, a gente vai ter novidades aí nos próximos dias. O que é importante nesse momento, gente? Nós estamos aí há praticamente 63 dias do final do ano. Então, nesse momento, nós temos que estar atentos aos planos de trabalho, ao comprometimento dos recursos, para garantir com que isso seja transferido aos estados e municípios. E aí, essa execução, ela de fato vai sendo madura. Eu vi muitas pessoas, muitos colegas nossos perguntando sobre a questão da radioterapia, a questão das carretas. Gente, isso tudo é muito novo e todos nós estamos construindo isso junto. O que é importante todo mundo ter clareza é que, de fato, nós temos necessidade, precisamos avançar na atenção especializada, né? Eu sou nordestino, aí, então sei no interior lá da minha Paraíba, como tem no interior do Piauí, gente com necessidade que está aguardando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. E a gente precisa fazer com que isso seja possível de ser realidade na vida deles. E a gente vai buscar meios para isso. Tem erros, tem acertos, tem testes, tem avaliações. Agora, a gente precisa deixar claro o seguinte: não há solução una. Cada região de saúde, cada território tem uma necessidade. É por isso que a relação da CIB e da CIR, ela precisa cada vez ser mais forte. Sem entender a região, eu ouvi uma frase esses dias, que não é minha, que eu achei excelente. Diz o seguinte: Dácio, o gestor, quando ele na atenção primária, ele precisa pensar no seu próprio município. O gestor, quando ele pensa na atenção especializada, ele precisa pensar na sua região. Exatamente para entender essa questão de referência, contra-referência, como é que está organizado o sistema, especialmente para a gente fazer com que todo mundo esteja atento a essas mudanças que estão acontecendo, tá bom? E aí, por que eu estou falando isso, gente? Porque no caso dos prestadores de serviço, existe uma possibilidade estabelecida pela Lei de Diretrizes Orçamentárias que as metas dos contratos e do plano de trabalho sejam quantitativas e sejam qualitativas. Dácio, qual é o percentual? Pode ser só qualitativa? Pode. Pode ser só quantitativa? Pode. Pode ser os dois? Pode. Agora, isso vai da relação de cada um de vocês, enquanto gestores, com os prestadores de serviço de vocês. E a gente precisa entender também que, muitas das vezes, esses serviços eles atuam de forma muito preponderante em muitos municípios. E aí é uma regra, uma mudança do jogo. E que a gente só agora descobriu o impacto disso. Então, vai exigir diálogo, vai exigir compreensão, mas não há dúvida, gente. Necessariamente é contraprestação de serviço, a relação precisa ser pactuada com os prestadores antes, porque, como está colocado aqui na decisão, há obrigatoriedade, inclusive, de publicidade por parte deles em seus sites próprios de como eles executarem esse recurso. Então, é importante todo mundo entender isso também nessa discussão, tá bom? Outra coisa que está trazendo muita dúvida aí, Dácio, eu queria fazer lá agora no InvestiSUS, só aparece as 5 linhas para poder executar os recursos aqui no meu município. Gente, precisa ficar claro para todo mundo o seguinte, que este ano a gente vai ter que reorganizar muita coisa. Por exemplo, quando vocês recebem o recurso ordinário do Ministério, vocês têm liberdade para executar em qualquer necessidade que vocês têm. Quando vocês recebem emendas individuais, vocês podem colocar em todas as necessidades que vocês tiverem no município. Mas emenda de bancada e emenda de comissão, não. De onde que veio isso? Veio dessa lei complementar 210. Porque ela estabelece que, para ser considerada emenda de bancada e emenda de comissão, há necessidade de que seja em ações prioritárias.
E aí, no caso que falam assim, de ações estruturantes, como está colocado aí, ó, incentiva a destinação para ações prioritárias, incluindo a saúde e para projetos estruturantes. Como é que a gente entendeu o que é projeto estruturante? Aquilo que está numa política federal. Por que a gente está falando isso? Porque nas emendas de comissão eles ainda trouxeram a seguinte questão aqui, ó. Colocaram que, além de ser estruturante, ela precisa representar de interesse nacional ou regional. Então, eu não posso aplicar esse recurso em necessidades que sejam específicas do meu município, que não tenham vinculação de forma nacional ou de forma regional. Todo mundo está tendo muita dificuldade disso, por isso que esse grupo de trabalho está sendo criado, né, e vai começar a se reunir para discutir sobre a execução desses recursos. Então, nesse primeiro momento, o que temos clareza é, primeira coisa, agora flexibilizou para poder pagar pessoal, então já deu uma acalmada. Segundo, a lei complementar ela é muito clara sobre a questão de aplicar em ações estruturantes. Isso aí a gente não vai conseguir mexer. Mas como é que eu compreendo toda essa necessidade dentro do sistema e como é que eu realoco cada uma das despesas? Por exemplo, aqui em Brasília, eu tive que cancelar um monte de empenho e redirecionar esse recurso para outras ações. Por quê? Porque quando a gente fez isso aqui, o TCU foi o primeiro a perguntar: vem cá, essa ação do Agora Tem, ela é MAC ou ela é FAEC? E aí ela estava colocada lá como FAEC, no caso do PNRF e do PMAE. E aí a gente teve que reorganizar aqui todos os empenhos para deixar claro aonde tem que se aplicar. E isso, gente, vai exigir muito dos contadores dos nossos municípios, para que eles possam atribuir de forma correta as despesas a cada uma dessas receitas. Por que isso eu estou falando isso? Porque isso lá na frente, no momento que cair no relatório anual de gestão, e especialmente nas informações que vão para o CIOPS, vai precisar ficar mais claro. Porque lá eu preciso colocar na subfunção correta e lá vou precisar dizer se é de emenda, se é de programa, se é obrigatório, se é discricionário, porque isso está dentro da decisão da DPF 854, tá bom? Vou seguindo aqui. Exemplos do que a gente pode executar os recursos, gente, na atenção primária, navegação do cuidado. E aí foram colocados aqui vários exemplos pela SAPS. Apoio logístico, elaboração e divulgação de fluxograma de acesso a serviço, criação de comunicação. Por quê? É importante que a gente entenda que essas ações elas precisam estruturar o serviço, né? A outra coisa que é estratégia de busca ativa de vacinação e controle de doenças transmissíveis. Combate à desinformação, a gente sabe da questão da necessidade de fortalecer isso. Então, pode fazer evento, pode fazer a divulgação, pode fazer campanha de vacinação, né, campanha de comunicação, fortalecimento de ações extramuros, aquisição de insumos. E aí chama a atenção aqui para aquisição de insumos e material de uso contínuo. Gente, tem muita gente confundindo material de consumo com medicamento. Uma coisa é eu comprar medicamento para execução de determinados procedimentos ou de determinadas ações. Isso, ok, não há problema. Agora, perdão, gente, voltar aqui. Você usar esse recurso para aquisição de medicamentos para organizar a farmácia do município, possivelmente você vai ter dificuldade lá na frente. Por quê? O que acontece, gente? Medicamento é uma outra subfunção. É aquela subfunção 305 chamado suporte profilático, que não é de assistência. Então, para todo mundo ter um pouco de cuidado em relação a isso, tá bom? Outra ação que é importante é a questão da saúde das mulheres, né? Estratégia agora de atenção integral, importante é apoio às ações do planejamento reprodutivo, locação de equipamento, aquisição de insumos, aquisição de teste rápido, qualificação, atualização e treinamento, são apenas exemplos, né? A questão das doenças crônicas do mesmo jeito, que é importante a gente estar sempre observando isso aí, tem muita relação com agora tem especialistas nessa discussão aí da atenção primária. Por exemplo, questão de navegação de cuidado, gente, passou a ser muito importante. Como é que você faz a relação da atenção primária com a atenção especializada, né? E falando em atenção especializada, quando você fala de emenda bancária de comissão, a gente tem especialistas. E aí está colocado aqui, Dácio, no meu município eu não tenho um serviço de cardiologia. A SAES está trabalhando por isso que foi criado esse grupo de trabalho, para uma normativa onde vai estabelecer qual é o critério de execução. Por quê? Uma certeza nós temos. Qualquer município brasileiro há uma necessidade de atenção especializada. Então, sem ferir a questão do comando único, precisa ficar claro como é que isso vai ser organizado. Como foi colocado aí por uma colega.
Por que que a gente está trabalhando sobre isso, gente? Porque até hoje nós não temos uma fila única no país. E é importante que a gente avance para isso. E aí a gente vai considerar a partir de o quê? Das filas de regulação, das centrais de regulação. Por isso que a ANDS foi criada para estabelecer essa relação. Por quê? Como é que a gente vai saber a necessidade do município tão pequeno, do município grande, do município médio, se a gente não tem acesso ao que está colocado nas filas? Isso vai dar, de fato, um trabalho enorme, mas eu tenho certeza que isso vai valer super a pena depois que isso começar a funcionar para todo mundo entender o tamanho do nosso desafio. Então, o que que pode executar no Agora Tem Especialistas? Cardiologia, ginecologia, oftalmo, onco, orto, otorrinolaringologia, oncologia, né? Isso do ponto de vista de cirurgia. O que que pode no ambulatório? OCI de cardiologia, de ginecologia, oftalmologia. E aí está aqui a discussão que a gente está falando. Quando você tratar de prestadores de serviço, além de contratar serviços aqui de metas quantitativas, vocês podem pactuar com eles metas qualitativas. Satisfação do usuário, taxa de ocupação, média de permanência, o funcionamento das comissões hospitalares. Isso é importante, gente, porque isso garante qualidade no atendimento. E é importante que, nesse primeiro momento, vocês comecem a pensar e refletir de modo que isso pode acontecer, para que talvez esse primeiro momento seja mais qualitativo e depois vocês consigam equilibrar esse ponto de equilíbrio aí entre os prestadores de serviço, porque a gente sabe que eles são importantes e que a gente está tendo muita dificuldade aí nessa relação, porque foi todo mundo pego de surpresa na hora de executar, apesar de que a lei, né, era muito clara em relação a isso, tá bom? Dácio, o que que é o OCI? O OCI, gente, é um conjunto de procedimentos que são, como está colocado, são ofertas de cuidados integrados. Então, o que que acontecia no passado? Nós fazíamos um procedimento e não chegávamos ao diagnóstico. Então, para melhorar a remuneração, para poder fazer isso, o que é que foram pensados? Foram pensados inicialmente nesses 6 grupos, onde dentro de cada um deles tem um conjunto de procedimentos. Então, a gente vai pagar, por exemplo, avaliação de risco cirúrgico. Então, que envolve um conjunto de procedimentos. Essa avaliação a gente vai receber isso desse jeito, né? Então, é importante todo mundo entender essa questão aí das OCIs, que são super importantes. Não podemos deixar de falar no InvestSUS, só para todo mundo lembrar o que que é, e é importante que ela é a ferramenta onde está concentrando as informações, e a gente precisa trazer isso do ponto de vista aqui de entender, eu vou simular rapidamente aqui para quem não pegou ainda, como é que funciona essa questão do cadastramento. E aí, por que que a gente está entendendo de que não há necessidade do ajuste do plano de trabalho? Porque eu vou receber um recurso, e aí vou separar lá esse recurso para cadastrar, e vou dizer, eu quero indicar R$ 10.000 para atenção especializada, né? Indiquei. Vai ter alguma coisa acontecendo aqui, estão riscando aqui, mas vai dar certo. Primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, gestão está vinculada aqui às diretrizes, objetivos e metas do DigiSUS. Então, eu vou dizer qual é a diretriz, objetivo, a meta para poder executar isso aqui de acordo com a minha programação no Ato Saúde. Depois, vou indicar lá qual é o objeto e qual é a unidade de saúde. Se você tem um prestador de serviço, é aqui que você vai fazer para poder identificar qual CNES. Então, se não, você vai colocar aqui o CNES da sua Secretaria de Saúde, que já vem em default isso, e fala assim, Dácio, eu não vou colocar o meu hospital próprio? Não, gente, por quê? Porque a gestão ela é única. Quem tem um governo sobre todos esses hospitais é a Secretaria, né, o Fundo Municipal aí, a Secretaria. Então, o que acontece? Vocês ficam livres para executar esse recurso em qualquer unidade, sendo da sua rede. Ah, não, Dácio. Por isso que a gente separa o público e o privado. Quando é o privado, aí eu preciso ter um CNES específico. E aí vou identificar e vou cadastrar o meu plano de trabalho. Cadastrando o meu plano de trabalho, eu vou dizer lá qual é o programa que eu quero acessar, qual que é a minha, onde que eu quero executar e como é que isso vai acontecer. Desse jeito aqui, ó. Eu escolhi, por exemplo, Programa Acesso Especialistas. Eu escolhi aqui, ó, OCI em Cardiologia e disse, eu quero colocar R$ 10.000. Vejam, gente, que a gente não está colocando aqui número de procedimentos, quantidade, apesar deles terem valores fixos em cada um dos estados, é importante que vocês entendam que o objetivo é direcionamento do recurso. Para onde que eu estou executando? Porque o plano de ação lá, o Programa Anual de Saúde, né, a sua programação anual de saúde, é de fato o seu plano de trabalho. E agora você está detalhando ele. Então, se você precisa entender, se você pega a programação, você pega aqui o programa que você está colocando, você diz qual a ação que você quer realizar, você concorda que agora tem 2 coisas que precisa ser, ó, aqui embaixo, natureza de despesa. Gente, aqui é como eu pretendo fazer.
Agora, vocês concordam que quando eu chego lá, na hora de executar a minha OCI, eu vou descobrir que tem ações aqui que eu posso ter executado com recurso próprio, posso ter executado com outro recurso, e simplesmente eu posso fazer esse trânsito no como eu executei? Agora, qual é o limitador disso? As regras da contabilidade pública. Então, é importante a gente entender que isso é uma realidade para a União, para o Estado, município, e a responsabilidade de cada um dos contadores de atuar nesse sentido. Então, não se atentem aqui à questão dos elementos de despesa, porque isso é um direcionador para onde você tem que executar. Agora, claro, necessariamente tem que ter vinculação com o que está aqui na OCI, né, que vocês colocaram, e no programa, porque aí sim é desvio de finalidade. Aí sim você está desviando o objeto, tá bom? Então, todo mundo importante entender isso. Do mesmo jeito aqui, ó, a gente colocou outra coisa que é importante, e talvez a mais importante, justificativa, gente. Aqui é o porquê. Então, entenda que a gente se preocupou em três coisas. Primeiro, dizer, por que que eu preciso desse dinheiro? Né? Segundo, aonde que eu vou aplicar esse recurso? Terceiro, como eu vou gastar esse recurso? Então, é importante a gente entender isso daí, tá? Tem alguém pintando aqui a tela, mas vai dar certo, viu, gente? Deixa eu ver como é que tira. Peraí. Eu não sei como é que tira isso aqui, mas vai dar certo. Estamos terminando, tá, gente? Bom, a nossa comunidade, é importante a gente estabelecer sempre aí essa relação de estar mais próximo de vocês. A gente está aqui aprendendo também todos os dias, né, para poder tentar direcioná-los da melhor forma. Sempre é um canal importante para poder entender os nossos canais de informação, né? E dizer que a gente está à disposição. Então, a gente pode começar agora um período aí de perguntas e respostas para essa questão, especialmente desse tema que é tão diverso para todos nós. Vamos lá? Já pode começar a perguntar? Gente, Vamos. só um minuto, tá? A gente pegou os questionamentos do chat, então vocês vão mandando por lá. A Socorro vai ficar interagindo com o Dácio para a gente tentar otimizar esse tempo que ele tem com a gente, tá bom? Candeira? Então, colocar as perguntas no chat. Então, nós já temos aqui algumas perguntas, Dácio. As emendas coletivas MAC, que estão indicadas como OCI, podem ser gastas no objetivo antes de sua execução, ou seja, indiquei uma OCI de ortopedia com tomografia, eu já posso pagar o aluguel da máquina, ou seja, mesmo ainda não tendo ofertado essas OCIs, né, apresentado produção, eu já posso gastar o dinheiro pagando o aluguel da máquina de tomografia? Eu não sei se eu faço um conjunto, Dácio, você acha melhor ir fazendo e respondendo logo? Eu prefiro fazer uma a uma, porque eu Tá, pronto, tô tudo meio bem. desmemoriado. Vamos lá, gente. O que é importante a gente entender? Primeiro, isso não é um convênio. O convênio que tem uma vinculação de que você precisa executar posteriormente, né? Assim, a pergunta que precisa fazer, assim, é uma pergunta difícil de responder, porque como é que eu vou registrar isso? O que é importante você ter como ponto de partida? A partir de agora você tem um plano de trabalho. E esse plano de trabalho, ele tem uma relação lá, como você colocou, com o objeto, com quantidade de recurso aplicado e de como é que você vai executar isso. Quando você for lançar isso no seu relatório anual de gestão, a gente não vai fazer essa verificação se isso foi feito antes ou se foi feito depois. Por quê? Essa portaria que o grupo de trabalho está tratando, ela inclusive ela está unificando todos esses recursos, de modo que a gente consiga compreender que a gente tem um recurso ordinário, recurso de parcela única, recurso de emenda. O que é muito importante? Dácio, recebi 100 mil reais aqui para atenção especializada, eu coloquei no Agora Tem Especialistas e eu disse que ia fazer OCI. Nós, quando fizermos lá a conferência, a gente vai verificar o seguinte: as APACs que você registrou lá como emenda dão 100 mil reais? Então, essa é a verificação que está sendo feita. Agora, como é que você vai executar isso? Como você colocou, você pode gastar com aluguel da máquina, pode gastar com material de consumo, agora pode gastar com o pessoal, se for com emenda de bancada e comissão. O que precisa ter relação, gente, é que no momento. Lembra da portaria 3992? O que ela trouxe de muita mudança? Ela permitiu a liberdade nessa execução dos recursos, sendo que, ao final de cada exercício, eu preciso comprovar que se eu recebi 1 milhão na atenção primária, eu executei lá 800 mil, lógico, logo ficou 200 mil na conta para o ano seguinte. Tá? Então, essa é a relação mais importante para todo mundo entender.
Dácio, assim, só complementando essa pergunta, e no caso das metas qualitativas, porque aí os 100 mil não vão bater com a produção, porque eu tenho metas quantitativas e qualitativas, né? Como é que vai ser? Não vai ter Então, esse batimento aí, 100 mil de OCI, né? vamos lá. Metas qualitativas, elas só existem para prestadores de serviço. Vocês Sim, concordam certo, que nessa relação certo. que a gente está falando aí, a gente está dizendo que ela necessariamente, junto do plano de trabalho, é um contrato que faz essa relação com o prestador de serviço. O que precisa ficar claro é que naquele contrato que vocês estabeleceram, existem metas ali quantitativas e qualitativas, e existem valores para aquilo. Então, quando você for pagar o prestador, precisa estar em consonância com isso. O que mudou, gente, é que agora a gente tem o plano, a programação, que precisa conversar com o plano de trabalho do investidor, que precisa conversar com o contrato que você fez e com da forma que você vai, na hora que você for atribuir a despesa, você precisa ter lá a comprovação do recebimento. E aí lá você vai separar o que é quantitativo e o que é qualitativo. A pergunta é, como é que você é, como é que você vai mensurar essas metas qualitativas? E aí cabe a cada um dos municípios entender isso. Por exemplo, satisfação do usuário. Precisa dizer lá, estabelecer uma pesquisa que considere um aumento de 10% na satisfação do usuário e colocar a forma de medir. Quem é que precisa comprovar isso? O prestador. Então, no caso do público, se ele botou 100 mil para OCI, ele tem que ofertar 100 mil de OCI, não é isso? Não é isso? Certo. Necessariamente. Você sabe informar sobre emendas especiais, uma emenda com impedimento por restrição técnica? É uma pergunta aqui sobre emendas especiais. Eu nunca também não vi falar. Então, gente, o que são as transferências especiais? Elas ficaram conhecidas como emendas PIX. Primeira coisa que é importante a gente dizer, elas não são ASPs, elas não entram no orçamento da saúde, mas por decisão do STF, elas seguem o mesmo regramento da saúde. Então, o que está sendo colocado lá? Mesmo sendo transferências especiais, elas precisam fazer parte, esse dinheiro precisa ter sido previsto na programação anual de saúde, seguem as regras da saúde, né? E ela não vai ser executada fundo a fundo, porque ela não é um recurso fundo a fundo, né? Ela nem entra no fundo de saúde, ela entra na conta da prefeitura, mas ela precisa ter os mesmos regramentos da sua execução da saúde, os mesmos critérios. Então, se elas estão em impedimento aí, vocês precisam adequar as diligências que estão sendo colocadas pelo Ministério para poder ser liberada a execução. Não entendi a relação da questão de pagar pessoal. Na verdade, o município já fez as propostas, e como mudar a situação? Você já até respondeu, né, que não vai ser necessário fazer essa alteração lá Vamos, no elemento de despesa lá, então né? vamos explicar de novo, Socorrinha. Vamos lá, gente. Primeira coisa, eu já fiz a minha proposta, já aprovei, já recebi o dinheiro. Aí, só que lá no plano de trabalho, vocês colocaram serviço terceiro pessoa jurídica e material de consumo. Ah, Dácio, agora a gente quer pagar o pessoal que agora já está podendo. Não há necessidade de fazer um ajuste no sistema em relação a isso. O que é que essa nota técnica que a gente vai publicar vai dizer? Você precisa primeiro da ciência a CIB, ao Conselho de Saúde, para poder fazer com que você, explicando, justificando essa mudança e executar dessa forma. O mais seguro é vocês aguardarem essa nota técnica que deve ser divulgada aí amanhã, mais tardar sexta-feira, que está sendo feita aí de forma tripartite, CONAS, CONASEMS e Ministério. Aí outra Em- parte. Não, Dácio, eu ainda não aprovei a minha proposta, quero colocar pessoal. Então, o Investições já está sendo ajustado, possivelmente amanhã, já vai aparecer lá a linha pessoal. Certo. Tem previsão de atualização de ações e serviços, porque emendas coletivas MAC são muito limitadas para municípios que não têm hospital municipal, só pode ser OCI e cirurgia ambulatorial. No caso, cataratas e varizes, e OCIs. Tem previsão de algum tipo de atualização? Então, gente, o que é importante a gente dizer? A SAES já está discutindo, tem um grupo de trabalho sendo feito exatamente para isso. Por exemplo, ideias que estão sendo colocadas. E aí não vão dizer assim, ah, Dácio disse isso. Não, que a gente está falando é o seguinte, por exemplo, você tem um município lá, vamos pensar lá na minha Paraíba lá, né? Um município lá de 7 mil habitantes que recebeu 500 mil reais para poder fazer um OCI, ou então para fazer cirurgia. Ele vai poder contratar esse serviço fora do seu território, mas vai ter um regramento para que isso aconteça.
Porque certamente no município de 7 mil habitantes, né, na grande maioria, não tem serviços complementares, não tem serviços especializados. Então, essa discussão do comando único está sendo exatamente repensada para dizer o seguinte: o comando é único, a gestão ela é pactuada, mas você, enquanto município pequeno, vai poder contratar um prestador. Dácio, quando é que isso vai acontecer e vai acontecer dessa forma? Isso vamos ter que aguardar sair, se posicionar. Eu imagino aí que alguns dias a mais eles precisam para poder se colocar do ponto de vista claro. Essa portaria que eu citei aqui do grupo de trabalho, ela juntou todo mundo para poder discutir exatamente isso, porque é muito comum, sabe, só conheço. Você tem muitos municípios pequenos que receberam recurso de emenda, a lei diz que só pode ser para ações estruturantes, e aí agora a gente precisa pensar nas normas infralegais, como é que a gente adequa isso. Porque, de fato, o município precisa ter acesso ao serviço. Candeira, Porque tem um eu regramento, posso. né, que você pode só contratar no âmbito do território, né? Exatamente. Candeira, eu posso quebrar o protocolo rapidinho? Vamos lá. Alô? Oi, Oi. Candeira? Diga, Oi. secretário. É o Wendel aqui, só se eu pudesse quebrar o protocolo rapidinho nessa situação aí, porque eu acho que é uma dúvida de muita gente. Só para Vamos lá, explicar Wendel. essa mesma pergunta aí. Eu sei que o protocolo é da mandar pelo chat, mas é só nessa questão aí, Dácio, porque os municípios, até municípios grandes, igual Parnaíba, que eu faço aqui as indicações, e a gente tem um teto muito elevado, né? E a gente realmente fica muito limitado, porque a gente não tem hospital municipal, a gente só tem um pronto-socorro e um centro especializado. Então, assim, quando você só pode fazer UCI, mutirão, as cirurgias, a gente só pode fazer catarata e varizes, porque são as únicas ambulatoriais que dá para fazer. E as UCIs, elas são muito limitadas. Então, eu até pedi que não peçam mais emendas de MAC, porque não tem como fazer, porque é tanta catarata que ninguém consegue mais fazer. Então, eu queria só deixar para você, já que está tendo esse grupo de trabalho, essa contribuição não, a realidade dos municípios, né? Que é um município O que grande, vai não um acontecer? município pequeno, mas a gente tem essa grande dificuldade aí de encarar isso aí. O que vai acontecer, Wendel, na verdade, é exatamente isso. Assim, a partir do momento que vai ser necessário fazer um aditivo ao par. E aí, quando você faz o aditivo ao par, você reorganiza toda essa questão da rede, porque a pergunta maior não é que tem capacidade só de fazer catarata, né? A gente tem que se basear na necessidade de cada um dos municípios. É por isso que tem a fila da regulação. Se nós não soubermos qual que é a necessidade especializada que tem cada município brasileiro, como é que a gente vai conseguir organizar essa fila? Como é que a gente vai poder identificar dentro da rede capacidade instalada para poder executar? Então, o que a gente está dizendo hoje tem uma regra, né, de ouro, a questão do comando único, que não se pode contratar fora do seu território, porque de fato ia desorganizar. O que está sendo repensado sem desorganizar, como é que a gente permite que municípios pequenos, né? Então, assim, por exemplo, pega só um município aí de 5 mil habitantes. Certamente alguém tem uma necessidade cardiológica, mas ele não tem uma unidade cardiológica, não tem um serviço para isso. E aí ele fica impedido de contratar, ele tendo recurso para isso. Então, o que está sendo discutido, e é importante, muito importante a gente dizer assim, está sendo discutido, não é uma norma, não é uma decisão, está sendo discutido como se rever esse modelo, já que eu tenho uma quantidade de recurso importante em municípios pequenos, existe a necessidade da atenção especializada daquele município pequeno, mas como é que eu faço isso sem desorganizar a rede? E esse grupo de trabalho Então, vai trazer essa resposta. Então, para responder aqui, né, o secretário está em perspectiva uma normativa que aponte essa possibilidade de contratação de um serviço com esse recurso fora do seu território, né? Fora do seu É município. isso. Pronto. A lógica é no território, na microrregião, na macrorregião, no estado. Agora, o papel de coordenador do estado ele vai precisar existir. O papel da central de regulação, né, da rede precisa existir, senão como é que a gente vai saber qual é a necessidade? Então, de fato, todos temos que pensar fora da caixinha, gente. Certo. Então, assim, a flexibilização de pagamento pessoal com emenda terá efeito retroativo, isso aí já foi respondido. Se você não gastou o dinheiro ainda e está lá, pode gastar com o pessoal, no caso de emendas coletivas e de bancada, né? Que é a Isso. resposta que você já deu. Mesmo que seja a emenda anterior ao acordo. Não é isso, Cássio?
Estou Exatamente. respondendo porque eu sei que você já respondeu, tá? Dácio, no caso, eu não posso pagar medicamento da atenção primária, exemplo, hiperdia, com emendas RP6 ou emenda de transferências especiais? A mesma Então, pergunta do medicamento também. tá. Emendas de transferências especiais, ela não entra nesse regramento que a gente está trazendo aqui, gente. Como eu te falei, ela não é ASPES, né? Então, ela não entra nessa lógica de subfunção aí que a gente está colocando. Ela não é 301, ela não é 302, ela não é 305. Ela é uma transferência específica que vai para o município que pode ser aplicada em saúde, como poderia ser aplicada em qualquer outra área de atuação. Socorrinho, umas perguntinhas mais fáceis aí, Socorrinho. Pelo amor de Deus. Já estou Oi, oi, suando aqui. como é? Umas As perguntinhas mais perguntas mais fáceis aí, porque eu fáceis. estou suando. Eu estou achando que eu estou Vamos lá em bem rápido. É Parnaíba. só aqui perguntando se o município, uma emenda de custeio para atenção primária foi aprovada, e agora isso aí já foi, pode alterar a natureza de despesa. O município, proposta de emenda MAC, o valor de OCI deve ser pago, deve seguir o proposto pelo Ministério, a tabela SUS também, né? Né? Com Necessariamente, gente. certeza, Tem uma com portaria certeza. 1606 que também está sendo discutida. Eu tenho um pensamento diferente sobre isso, mas o que está colocado é a OCI, ela já paga melhor do que a tabela SIGTAP, não é? Tem procedimentos que estão até 300%. Então, mais a referência é o que está colocado lá na tabela da SIGTAP com o acréscimo de cada uma das OCIs. Essa aqui eu não entendi. As emendas individuais, os referidos códigos, sobre que existe um código para cada finalidade, deve estar na lei orçamentária ainda este ano, visto que não havia essa previsão orçamentária. Realmente eu não Foi entendi. Não, de socorro do município de São José do Peixe. Eu tive discutindo com a apoiadora regional do COSEMES, e para cada empenho de financiamento, segundo o meu entendimento, por isso que eu coloquei essa pergunta, Tássio, existe um código que vai, não é que autorizar aquela despesa, mas para cada despesa vai existir um código referente a ela, que está cadastrado dentro da natureza da proposta, né? E assim, o que eu quero saber é referente à lei orçamentária anual do município. Ela já foi aprovada, com base no ano passado, nós estamos realizando o orçamento deste ano. Então, esses isso. que eu recebi agora, de emendas parlamentares, de emenda de bancada, de emenda de comissão, eles devem contar, como eu vou executá-los ainda este ano, boa parte dos recursos, em anexo à lei orçamentária vigente, ou eles só vão entrar no próximo ano? Não, você vai fazer um crédito. Se o recurso já entrou na Então, conta, o que você vai fazer? o prefeito deve enviar para a Câmara Municipal Um crédito um crédito orçamentário. extra, que eu entendo, informando das emendas recebidas, para que eu possa ter elas dentro da LOA do município e eu possa executá-la com os parâmetros de aprovação legal. É No isso. É o que você está dizendo. entendimento, mas eu não sabia se eu estava correto. Tá, vamos só complementar, que eu acho muito importante o que você está dizendo. Veja, vocês receberam o dinheiro na conta. E aí, não, assim, é um recurso que está federal. Para você executar no seu município, a primeira coisa que você precisa fazer é um crédito. E aí, daí onde entra a discussão que a gente está falando das subfunções. Os códigos que você está dizendo se você recebeu uma emenda da atenção primária, você tem que olhar dentro, por isso que existe o PECASP, que organiza o orçamento, seja ele estadual, federal ou municipal. Então, lá tem, no caso aqui, por exemplo, é 10.301, 2E90. Então, está dizendo que é da atenção especializada, então, função saúde, subfunção 301, aí 302, né, atenção primária, se eu não me engano, e 305, a parte de medicamento. É por isso que não se pode executar recurso de medicamento, né, dessa forma. Tássio, quais são as exceções? Tem muita gente que, no momento do lançamento, se utiliza dos recursos quando você faz um procedimento que exige um medicamento para colocar isso junto. O problema é que o município está entendendo que isso é uma possibilidade dele pegar e organizar a farmácia básica dele. Não é, gente, que é duplo financiamento. O município já recebe um recurso
para aquela finalidade. Então tem que ter cuidado com isso, por isso o alerta que eu fiz, tá bom? No caso, o Pessoal, eu queria município, ele pedir a deve... compreensão de vocês, porque nós temos um rol de perguntas aqui, porque o nosso querido convidado, ele vai ter que sair às 16 horas, então nós precisamos responder também a pergunta aqui dos outros participantes, tá? Socorro, São muitas perguntas. só para eu finalizar, doutora Socorro, meu entendimento. Então, doutor Dácio, o município deve enviar à Câmara Municipal uma emenda que altera a lei vigente da Lei de Diretrizes Orçamentárias, acrescentando o adicional de crédito que foi recebido de custeio de emendas de bancada ou individuais. E na lei orçamentária do município. Pronto, obrigado. Vamos ver bem aqui. Recebi recurso do novo PAC para serviço de ampliação do SAMU. Tenho estes 120 dias para iniciar as obras da base. E sou eu que licito a ambulância, o recurso já aparece no InvestSUS. Quer saber se é ele, desse recurso, é ele que vai fazer a licitação. Claro Sim, que sim, né? necessariamente, é o município que faz a Com licitação. certeza, né? Todos os recursos que a gente recebe, recursos federais, quem licita é o próprio município. Meu município é 0,6, possuímos teto-MAC, mas não recebemos. O Ministério da Saúde alegou que não temos implantado UCI nem PMAE na região. Uruçuí, orientou a destinar o valor para a PS. No entanto, nós temos demanda cirúrgica e manutenção do hospital e SAMU. Aguarda algum parecer ou já destino para a PS, município de Ribeiro Gonçalves? Bom, a gente precisa ver qual a situação da proposta, né? Assim, se está em diligência para você adequar, você apresenta as novas justificativas e submete lá à área técnica. Socorro, Como funciona? doutora Socorro, essa pergunta sobre o SAMU fui eu que fiz. Então, eu tenho esses 120 dias para iniciar o serviço da base, é isso? E para fazer tem que fazer o processo licitatório, é o município que Ah, faz, peraí, né? gente. Desculpa, gente. Só olha assim, ó. Assim, o informe que eu dei lá tem a ver com obra. Tem a ver com as obras do novo PAC, não é a ambulância. A ambulância você tem um prazo lá da portaria 38, da portaria 3134. O que a gente está dizendo é porque o prazo para início ele era de 180, de 270 dias, na verdade. Aí ele foi reduzido exatamente para poder direcionar, porque é um recurso do PAC, então ele é um condicionante específico de execução. A gente está falando só de obras. Como funciona a prestação de contas do plano de trabalho após execução do mesmo? As despesas precisam ser colocadas no InvestSUS? Não, isso Não. vai aparecer. Nós estamos ajustando, junto com o DigiSUS, o relatório anual de gestão. Todo recurso, fundo a fundo, ele é feito a prestação de contas por meio do relatório anual de gestão. Você vai ter os relatórios quadrimestrais e, ao final do ano, o relatório anual de gestão. Sobre a questão de pagamento de medicamento, isso aí já foi respondido também. Até que ponto é razoável usar a emenda para pagamento, né? Isso aí você já esclareceu. Então, com emenda, não podemos pagar medicamento, mesmo que seja para hipertensão e diabetes, também você já esclareceu, né? Porque são subfunções diferentes, né? Isso. Como você E colocou. Socorrinho, não é questão de ser emenda ou não ser emenda, tem a ver com a ação Exatamente. orçamentária. Se Com houver uma certeza. emenda para aquisição de medicamento, ela tem lá uma ação específica, uma subfunção específica, e aí não há problema. Aí Nesta tem ação 290 que não, 289 é que não pode. dizendo aqui que o gestor colocou na proposta medicamento e a proposta foi aceita e passou. E agora, pode pagar? Não. Continua o mesmo impedimento. Lembro que todos nós da saúde temos dois CPFs, né, gente? Tem o CPF, né, Conselho, Plano e Fundo, e tem o próprio CPF. Eu não posso orientar vocês de uma coisa que não está na norma, né? Assim, vai muito de como isso está sendo colocado no relatório na gestão. Agora, cabe a cada gestor tomar a decisão. Exatamente. Tem emenda que foi cadastrada uma justificativa divergente da proposta de trabalho e foi aprovada. E agora? Ele fez uma Precisava ver. justificativa, né, totalmente diferente do plano de trabalho, aqui da parte da descrição das atividades. E E quer foi saber, aprovada. Estranho, hein? diz que foi E, aprovada, né? gente, o que é importante a gente entender é o seguinte: a execução ela é de responsabilidade dos gestores.
Uhum. Todo mundo sabe das suas possibilidades, do que pode, do que não pode. Não é a justificativa que define. A justificativa é o que você teve que fazer para fazer jus ao recurso, vamos dizer assim, né? Agora, siga o plano de trabalho, execute de acordo com as regras, com as necessidades, fundamente isso escrevendo no seu relatório de gestão, segue em frente, vamos trabalhar. Após o recurso entrar na conta do município, tem a possibilidade de alterar a natureza da despesa? Não é necessário, não é isso que a gente discutiu, Dácio? Vai sair, inclusive, a Dentro, nota técnica que você disse, isso, né? dentro do Sobre isso InvestiSUS aí. não há necessidade de fazer isso, gente. Você imagina a gente fazer um ajuste de plano de trabalho de fundo a fundo, o que define de fato é a execução do gestor. O que ele coloca lá, por quê? Entendam o seguinte, gente, a portaria 3992 ela trouxe exatamente essa amplitude. Você imagina o seguinte, o que não podemos deixar de fazer são as ações de serviço de saúde para o meu município. Se o recurso está lá no meu município, se o recurso está na subfunção, se existe um plano de trabalho, se eu previ isso na minha programação na de saúde, não há outra coisa a fazer a não ser executar e justificar. Toda justificativa ela precisa ser fundamentada. Se você fundamentar essa sua justificativa, não haverá nenhum problema. Agora, claro, eu preciso gastar com dinheiro para a saúde, respeitar a subfunção e respeitar o objeto pactuado. É possível, já acabamos de responder, é possível fazer alteração na proposta de emenda, depois já que foi paga? Tem gestor dizendo que colocou isso também, já acabei de dizer outras perguntas. Tem emenda que cadastraram justificativa incoerente, você acabou de responder. Um gestor quer fazer mudança tem muito essa história da natureza da despesa, né? Que vai sair uma nota técnica do Ministério dizendo como proceder, não é isso? Do Ministério do CONAS e do CONASEMES. E do Gente, o que é Conasems. importante não é o como, nesse caso, é o que. Então, de novo, Certo. assim, se você colocou lá que você vai gastar recurso no Agora Tem Especialistas, se você vai gastar em cirurgias, vai gastar em OCIs, a própria portaria que foi publicada e que foi homologada na CIT na semana passada, ela unificou tudo isso. Porque a verdade é, o que eu não posso, vamos assim, então já que está com essa dúvida, Dácio, o que é que eu não posso? Pegar um dinheiro da atenção primária e executar na atenção especializada. Pegar um dinheiro da vigilância e executar na atenção primária. Então, essa é a primeira regra de ouro. O que é que eu não posso de jeito nenhum? Pegar o dinheiro da saúde e não gastar com a saúde. Isso é o primeiro, isso é o macro. Depois, respeitar a subfunção. Depois, respeitar o programa que eu fiz. Se eu coloquei lá que no Agora Tem Especialistas, eu vou executar no Agora Tem Especialistas. Então, Dácio, mas sobrou dinheiro, eu posso executar? Faz uma justificativa, fundamenta, pactua de forma local. A CIB, gente, ela tem uma importância muito grande. Ela é o local de pactuação do SUS. A gente aqui na CIT define os rumos do SUS, mas do ponto de vista das necessidades locais, é a CIB que define isso. Então, quem é que vai avaliar se está certo ou está errado? Não é o conselho? Dá ciência a ele, para que não haja problema no momento de se apresentar o RAG. Agora, a gente precisa saber que a gente está falando que, primeiro, ações de serviço de saúde. Segundo, subfunções. Terceiro, os programas. Se vocês fizerem isso aqui dentro, o como? Imagina, eu receber um dinheiro aqui. Não, eu ia contratar um serviço, mas agora o prestador não quer mais, eu vou devolver o dinheiro. Não. Executa com material de consumo, executa com pessoal, executa com outro tipo de serviço. Porque o nosso objetivo, na verdade, é fazer com que esses números dos procedimentos é que eles de fato precisam ser registrados. E aí sim as APACs, o CICH está aí para isso. Tá bom? Cássio, essa pergunta é assim: caiu a normativa sobre numeração específica para os procedimentos que serão ofertados através de recurso de emenda, para a É OCI, isso. né, e para as internações, as AIHs. É, já tem alguma coisa aí no horizonte de como é que vai ser esse Eu- registro o grupo, dessa é, produção? o grupo de trabalho que eu citei mais cedo é exatamente o que está discutindo isso. A reunião é hoje, no final do dia, a segunda reunião. Nós chamamos CMB, CONAS, CONASEMES, Ministério, o pessoal do Agora Tem, para poder discutir isso. Por quê? De um lado, a gente unificou o recurso, não unificou? Então, a portaria que foi pactuada na última CIT, ela diz o seguinte: no Agora Tem, o recurso que veio da parcela única da programação do Ministério de emenda parlamentar,
Se ela é OCI, se ela é cirurgia, se você gastar aqui dentro do Agora Tem, ok, você tem legitimidade para poder fazer isso. Por outro lado, a gente tinha separado dizendo, é um código para emenda, um código para parcela única, um código ordinário. Então, essa discussão agora de conversar essas duas coisas é que a gente está fazendo. Porque o registro, de fato, ficou muito difícil se eu unifiquei. Talvez uma solução seja, se eu unificar aqui, eu posso unificar aqui. Se eu lá contratei dinheiro para 100 OCIs, eu preciso registrar 100 OCIs, né? Ah, eu registrei 80, então tem que ter o dinheiro suficiente para os 20 que você não registrou. É contabilidade simples, gente. É encontro de conta para fazer com que todo o recurso público, o dever de prestar conta, cabe a todos nós. Então, necessariamente, o que eu registro de um lado, o que eu executo de um lado, eu preciso ter registro, né? Importante isso. Mas nos próximos dias aí, eu acredito que em uma semana, mais tardar 2 Vai ter semanas, uma tem que ser definição, né? Tem que Tomara que ter, né? seja menos traumática do que essa da gente ter 4, numeração normal, numeração de parcela única, numeração de emenda. Não é fácil, Amanda, não. mais alguma pergunta que eu não tenha visto, que eu não fiz, Amandinha? Você que Não, está aí acho que controlando o chat. todas as perguntas foram feitas. Ei, Então, eu fiz uma. Vamos lá. Eu quero saber se eu pagando, pagando, ó, as obras inacabadas, tem previsão do Ministério da Saúde liberar portaria de retorno dessas obras? Vamos lá, deixa eu ver se eu entendi, Leopoldina. Você, no caso lá do plano de retomada de obras, vocês se posicionaram, querem retomar as obras. E aí já foi analisado pelo Ministério? Não. Se ela foi analisada, ela já vai para o pagamento. Isso. Eu pedi para tornar no InvestSUS, está ok, mas eu não vi nenhuma menção com relação a pagamento. Tá. Então, o que acontece? A gente abriu lá para todo mundo fazer os seus posicionamentos, né, manifestar interesse, apresentar lá o laudo, apresentar as documentações, e agora está no processo de análise pela, pelas áreas. Eu posso verificar pontualmente se esse caso aí se já foi lá para o fundo para a gente pagar ou não. Mas esse é o passo. Primeiro manifesta interesse, depois preenche lá todos os documentos, laudo, vistoria, relatório fotográfico, situação atual da obra. Terceiro passo, vai para a área técnica para ela analisar. Se ela deu parecer favorável, o próximo passo é o pagamento. Então a gente só precisa ver, no caso do Piauí, aí, no caso Teresina, se já estão nessa situação, ou qual a situação que estão. Tá, são alguns municípios, Dácio, tem Teresina, tem Capitão Gervásio de Oliveira, tem outros municípios também que estão na mesma situação, aguardando Só a manifestação. pede para o pessoal do COSEMES juntar tudo aí, me encaminhar aqui, que a gente faz um levantamento geral e encaminha para vocês. Ok, perfeito. Amanda? Oi. Eu segui o rito aí, viu? Coloquei a pergunta minha e você não perguntou e nem candeira, tá? Então, foi a Amanda que está controlando o chat aí. eu sei que é muita coisa, Conclui mas a eu prometo ser rápido. E aí, Tá, querido? então, assim, desde já boa tarde a todos e dar os parabéns, cara, por esse tempo pra gente, ó, muito esclarecedor. Você realmente, como sempre, muito competente e conciso no que tu fala. O meu município aqui, a gente trabalha em Ribeiro Gonçalves, a gente tem teto MAC, né? Então a gente colocou uma proposta, né? Só que a nossa região ela não tem ainda implantado nem PMAI nem OCI. Me corrijam aí se tiver alguma alteração, mas até novembro a gente não tinha esses programas implantados. Então no plano de trabalho eu coloquei as cirurgias, né? Que como tu também falaste, todo município de pequeno porte tem demanda cirúrgica, isso é óbvio. E aí eu coloquei também principalmente oftalmológica e também a parte de SAMU e hospital, né? De manter o andamento tanto do SAMU como do hospital na parte de pessoa jurídica, né, de manutenção de ambulância, por exemplo. Só que aí eu recebi um retorno do Ministério informando que não foi aceita a proposta, justamente porque nós não temos esses programas implantados no município. Aí até eu perguntei aí na pergunta se eu aguardo essas notas técnicas que tu falaste que vai ter, né, alguma novidade, ou sigo a orientação que o Ministério da Saúde mandou, que eu deveria destinar esse recurso para a atenção primária. Olha, eu tô assim, se você puder mandar para Socorrinho a proposta, porque eu quero olhar esse caso pontualmente. Assim, Jean, vocês todos que tiverem pendências de obra ou essas situações, mandem para mim hoje, porque eu estou indo para Brasília.
Já converso com a equipe do Dácio, amanhã já trago a resposta de todo mundo na quinta. Por Pronto, quê, mas gente? tranquilo. Eu mando aqui, vou deixar. Por quê, Ribeiro? Pelo seguinte, o que a gente está olhando, essa é uma discussão que ainda está sendo feita, como a gente colocou, não há uma decisão. Mas a pergunta é, se você recebeu R$ 500 mil do MAC, se existe um programa que é prioritário para o governo e não há mais do que isso, não há dúvida de que há necessidade de atenção especializada em qualquer município brasileiro. Eu preciso entender qual foi o critério que a área técnica utilizou para isso. Porque o que nos foi orientado enquanto fundo é, se eu não tenho serviço no meu município, eu vou poder procurar na minha microrregião. Se eu não tenho na minha microrregião, eu vou procurar na minha macrorregião. Se eu não tenho na minha macrorregião, eu vou procurar dentro do estado. Agora, o que precisa ficar claro é que a organização desse processo não pode ser do município, mas sim da regulação do estado. Para que a gente consiga, assim, isso tem a ver com as informações que estão sendo encaminhadas para a RNDES, para que a gente tenha um mapa do Brasil e saber o seguinte, ó, você está na fila tal, no número tal. E aí, claro, isso vai andar mais rápido. Por isso que eu comecei dizendo o quê? De que o gestor que está olhando na média e alta complexidade, ele precisa pensar na região, não no município dele apenas. E essa verificação precisa ser feita. Então, é um desafio para todos os estados, né? Especialmente para a discussão aí junto com como é que vai se tratar isso. Mas se puder, se me mandar esse caso pontual, eu vou verificar lá com o pessoal da SAIS e me comprometo a dar um retorno para vocês, tá? Que mais, Temos gente? que concluir. Que não temos mais muitos minutos. Tá, está no final, nem que a gente não quisesse concluir, né? Temos 7 minutos. Então, vamos lá. Amanda, não tem mais nenhuma pergunta, né? Esgotamos. E podemos concluir aqui agradecendo a participação do nosso querido Dácio, que mais uma vez vem aqui apoiar o Estado, o COSIMES Piauí, os secretários municipais. Eu acho que eu fiquei assim contempladíssima, sabe, com todas as dúvidas do secretário, acabam sendo, né, que foram colocadas, acabam sendo as dúvidas de todo mundo, né? Então, à medida que você ia lendo, você já ia também tirando dúvidas. Eu acho que foi muito, muito importante, né, esse momento aqui na condução dos próximos passos aí dos gestores na operacionalização dessas emendas. Mais uma vez, obrigada e queremos ter você novamente, brevemente por aqui, viu? Opa, para mim vai ser um privilégio. Eu adoro isso aí. Agora, Socorro, bota esse pessoal bonito do Piauí para tirar uma foto aqui. Cadê todo mundo aí? Eu vi um monte de gente bonita Vamos aí. lá, gente, mostrar a cara.